Existe um momento silencioso que muitos donos de pets já viveram, mas quase ninguém fala sobre isso. Um dia, sem aviso, você percebe algo diferente. Seu pet, que sempre esteve por perto, que sempre deitava ao seu lado, que seguia você pela casa inteira, simplesmente começa a se afastar. Ele passa mais tempo em outro cômodo, evita contato visual, talvez até pare de deitar perto de você no sofá ou na cama. No começo parece pequeno, quase insignificante, mas algo dentro de você percebe que aquilo não é normal. E é nesse momento que surge uma pergunta inquietante. Por quê? Por que um animal que sempre demonstrou carinho, confiança e proximidade começa de repente a se afastar? A verdade é que quando um pet muda esse tipo de comportamento, raramente é algo aleatório. Animais não vivem da mesma forma emocional que nós, mas isso não significa que não sentem profundamente o ambiente, as pessoas e as mudanças ao redor deles. Pelo contrário, muitas vezes eles percebem coisas antes mesmo de nós percebermos. E quando um pet se afasta, o corpo dele pode estar tentando comunicar algo que nós ainda não conseguimos enxergar. O primeiro ponto que quase ninguém considera é que os animais vivem extremamente conectados à energia emocional da casa. Cães e gatos, principalmente, são especialistas em ler microsinais humanos. Mudanças no tom de voz, na respiração, na forma de caminhar, no nível de estresse, tudo isso cria um ambiente emocional que eles absorvem constantemente. Se o dono começa a passar por um período de ansiedade, cansaço extremo ou tensão emocional, o pet pode sentir isso de forma muito intensa. E algumas vezes, o afastamento não é rejeição, é uma resposta instintiva ao ambiente emocional que mudou. Imagine que para um animal, a casa é um território de segurança. Quando algo nesse território muda, mesmo que seja apenas o clima emocional, eles podem reagir buscando distância para observar e entender o que está acontecendo. É como se estivessem avaliando o ambiente. Mas existe outro fator ainda mais curioso que muitas pessoas ignoram completamente. Às vezes, o afastamento não tem nada a ver com você, e sim com algo acontecendo dentro do próprio animal. Animais são mestres em esconder desconforto físico. Na natureza, demonstrar fraqueza pode significar risco. Por isso, quando um pet começa a sentir dor, cansaço ou alguma alteração física, um dos primeiros comportamentos que aparece é justamente o isolamento. Eles se afastam para descansar, para se proteger ou simplesmente porque o corpo está pedindo silêncio e distância. E o dono, sem perceber, pode interpretar isso como frieza ou mudança emocional, quando na verdade pode ser um pedido silencioso de cuidado. Agora pense em outra situação muito comum: mudanças na rotina. Para nós, mudar horários ou hábitos pode parecer algo pequeno, mas para um pet, rotina é estabilidade. Animais vivem em padrões: horário de acordar, horário de comer, horário de passear, momentos de interação. Tudo isso cria um mapa previsível do mundo deles. Quando esse mapa muda, mesmo que levemente, alguns pets ficam confusos, e quando há confusão, o comportamento pode mudar. Alguns ficam mais carentes, outros ficam mais agitados, e alguns simplesmente se afastam, não por falta de amor, mas porque estão tentando se adaptar a uma nova realidade. Existe também um aspecto ainda mais profundo no comportamento animal que muitos tutores desconhecem. Às vezes, o afastamento é uma forma de comunicação silenciosa sobre algo que aconteceu na relação entre vocês dois. Pode ter sido um momento de impaciência, um tom de voz mais alto, um gesto brusco ou até algo que para você parece completamente insignificante, mas para o animal, aquele momento pode ter sido interpretado como um sinal de alerta. Animais constroem confiança através de repetição. Quando algo quebra esse padrão, mesmo que por pouco tempo, alguns deles se tornam mais cautelosos. Isso não significa que o vínculo foi quebrado, significa apenas que o animal está recalibrando a confiança naquele momento. Agora, existe um aspecto ainda mais profundo que muitos especialistas em comportamento animal discutem:
o fenômeno da sensibilidade ambiental. Alguns pets são extremamente sensíveis ao espaço onde vivem. Sons imperceptíveis para nós, cheiros novos, vibrações diferentes no ambiente, tudo isso pode influenciar o comportamento deles. Já percebeu como alguns animais começam a agir de forma diferente antes de tempestades ou mudanças climáticas? Isso acontece porque eles percebem variações que nós simplesmente não captamos. Em certos casos, um pet pode se afastar porque algo no ambiente mudou e ele ainda está tentando entender o que aquilo significa. Mas talvez o ponto mais surpreendente de todos seja perceber que em alguns momentos o afastamento não é negativo. Sim, parece estranho pensar nisso, mas alguns animais se afastam quando estão passando por fases de mais independência emocional. Assim como nós, os animais também têm ciclos comportamentais. Um cachorro jovem pode começar a explorar mais a casa. Um gato pode passar mais tempo observando o ambiente sozinho. Isso faz parte do desenvolvimento natural da confiança e da autonomia. O problema é que, do ponto de vista humano, nós interpretamos proximidade como amor e distância como rejeição. Mas no universo animal, essas regras são diferentes. Um pet pode se sentir completamente seguro com você e ainda assim querer momentos de solitude. E isso não diminui o vínculo que existe entre vocês. Agora imagine o seguinte cenário. Um dono percebe que seu pet começou a se afastar sem motivo aparente. Dias passam, semanas passam, e aos poucos aquele comportamento se torna o novo normal. Mas aqui está algo importante. Comportamentos raramente surgem do nada. Eles quase sempre são respostas a algo. A pergunta não é apenas por que seu pet se afastou. A pergunta real é o que mudou antes disso acontecer. Foi a rotina, o ambiente, o estado emocional da casa, algo físico com o animal ou simplesmente uma fase natural de comportamento? Quando começamos a observar essas pequenas pistas, algo incrível acontece. Começamos a entender que os pets estão constantemente se comunicando conosco, apenas de uma forma diferente da linguagem humana. Eles falam através da postura, da proximidade, do olhar, da energia e até da distância. E muitas vezes o afastamento é apenas mais uma frase dentro dessa linguagem silenciosa. Mas aqui vem uma reflexão poderosa. Quantas vezes nós realmente paramos para observar nosso pet com atenção total, sem celular, sem distração, apenas percebendo o comportamento dele? Porque muitas respostas que buscamos estão justamente nesses momentos de observação. Um pet que se afasta pode estar pedindo espaço, pode estar pedindo ajuda, pode estar apenas vivendo uma fase natural. Mas em todos os casos, existe uma mensagem ali. E quando aprendemos a escutar essa mensagem, o relacionamento entre humano e animal se transforma completamente. Você deixa de ver apenas comportamentos aleatórios e começa a enxergar comunicação. E talvez seja por isso que algumas das conexões mais profundas entre humanos e animais acontecem quando o dono aprende a observar antes de reagir. Porque entender um pet não é apenas sobre carinho ou cuidado básico, é sobre presença. É sobre perceber pequenas mudanças que muitas pessoas ignorariam completamente. E agora vem a pergunta mais importante de todas. Você já percebeu algum momento em que seu pet começou a se afastar de você sem motivo aparente? Algo mudou na rotina, no ambiente ou no comportamento dele antes disso acontecer? Às vezes, compartilhar essas experiências revela padrões que outras pessoas também estão vivendo com seus próprios animais. Então, conta aqui nos comentários se seu pet já teve algum comportamento assim. Ele começou a se afastar de repente ou foi algo gradual ao longo do tempo? E se você gosta de entender mais profundamente o comportamento dos animais, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque aqui a gente explora justamente esses mistérios silenciosos que os pets mostram todos os dias, mas que poucas pessoas realmente param para perceber.